Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seus passos, sua caminhada. E seja onde você estiver agora, o ambiente que você estiver, que venha ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus, o qual Deus está nos permitindo aí pela misericórdia dele, né? Porque é aquela coisa assim, quando Deus não quer, nada acontece, não adianta, né? E já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, né? Nosso canal aí, Momento de Reflexão, o qual nós trazemos todos os dias, tentamos aí arduamente trazer todos os dias conteúdo, né? Momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, sobre temas do nosso dia a dia, alguns temas específicos, coisas do cotidiano aí que nós passamos, que já passamos. E se você tiver algo a compartilhar conosco, escreva aí nos comentários, coloque aí nos comentários aí sobre algum assunto específico, algo aí para que a gente venha aprender. Eu digo que eu tenho aprendido muito, nós estamos chegando próximo dos 60 vídeos já, né? Graças a Deus, e cada um com um tema ali, e a Palavra de Deus nos ensinando direto ou indiretamente, e nos auxiliando, dando direção sobre os temas os quais aí nós já colocamos no canal, tá bom? Então, conto com você para se inscrever no nosso canal, para dar o apoio, ative aí as notificações, que você vai ser sinalizado aí quando sair conteúdo novo, tá bom? Pessoal, o tema de hoje que nós trazemos é esse aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E tem ali como referência Provérbios capítulo 9, versículo 10, né? Então vamos ver o que nós podemos aprender sobre esse tema, o temor, sobre Provérbios 9, 10, né? Porque assim, hoje nós vivemos em um mundo que ele valoriza diplomas. Diplomas, títulos e conquistas, né? Só que a verdadeira sabedoria, ela não começa em universidade nem em livros humanos, mas diante do Senhor. E o texto aqui de Provérbios nos mostra que a sabedoria não é apenas informação, mas transformação. E que só é encontrada em quem conhece a Deus como fonte de todo entendimento, né? Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, né? Então vamos analisar, vamos fazer uma exegese desse texto aí para entender o que ele tem a nos transmitir, qual é a centralidade desse versículo ali sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor, que no original Yirat Adonai, né? No hebraico, não significa medo. Temor não é medo de pavor, medo de pavor, mas reverência profunda, principalmente quando fala referente a Deus, né? Ao Senhor. Respeito santo e submissão voluntária a Deus. Então vamos lá. Não significa o temor do Senhor, né? Yirat Adonai. Não significa medo de pavor, mas uma reverência profunda, respeito santo e submissão voluntária a Deus. Voluntária. Ou seja, é colocar Deus no lugar que lhe pertence, como o Senhor absoluto da vida. Forte, hein? Isso é forte. É o princípio da sabedoria, né? Princípio vem ali de original de Reshit, e traz a ideia de fundamento, base ou começo. Então, princípio original é Reshit, em hebraico, traz a ideia de fundamento, base e começo. Ou seja, sem o temor a Deus, não existe a sabedoria verdadeira, né? Pode haver inteligência, mas não sabedoria espiritual.
Então, uma coisa é ter inteligência e a outra é sabedoria espiritual, né? Conhecimento do santo é prudência. Então, ali o termo santo, que vem de Kadosh, refere-se ao próprio Deus, né? Analisando bem o texto aqui, ó. Prudência, aqui, significa discernimento, entendimento equilibrado. Um entendimento equilibrado. Ou seja, quem conhece a Deus de verdade desenvolve uma visão clara da vida, aprende a discernir o certo do errado e age com retidão. É por isso que talvez alguém já comentou, você já ouviu alguma coisa desse gênero aí, que algumas coisas, até nós termos o entendimento dela, essas coisas, elas são descartadas, porque são coisas que ficaram ou aconteceram no tempo da ignorância, né? Não sei se você já ouviu se dizer, o tempo da ignorância Deus descarta. O problema é a partir que a gente entende e discerne o certo do errado e continua fazendo errado. Aí o BO é maior, né? Então, quem conhece a Deus de verdade desenvolve uma vida clara, uma visão clara da vida. Aprende a discernir o certo do errado e age com retidão, né? E assim, a gente fazendo uma reflexão teológica sobre esse tema, podemos verificar o seguinte. Primeiro ponto, a diferença entre conhecimento humano e sabedoria divina. A diferença, né? Conhecimento humano pode nos ensinar a construir aviões, né? Uma casa, né? Qualquer coisa que pode ser construído ou montado, né? Mas somente a sabedoria divina nos ensina a viver em paz. E falando agora de construir, eu lembrei de Noé, né? Noé é um caso bem interessante, porque toda a montagem da Arca de Noé foi instrução de Deus, né? Foi instrução de Deus. Eu lembrei de Noé agora. Então assim, conhecimento humano então pode nos ensinar a construir aviões, por exemplo, a construir coisas que podem ser montadas, porém somente a sabedoria divina nos ensina a viver em paz. Então a sabedoria divina, ela nos ensina a viver em paz. E isso mesmo em situações difíceis. Não é uma paz, não é só quando tudo tá bonzinho, não. É em momentos de dificuldades também, né? O mundo busca sabedoria em filosofias, por exemplo, né? Mas a palavra de Deus, ela ensina que ela começa em temor ao Senhor. Então, por isso que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tiver temor do Senhor, não vai. É o primeiro passo, né? Segundo ponto, o temor como proteção. Olha que interessante. Quem teme a Deus, quem teme ao Senhor, evita caminhos de destruição. Evita caminhos de destruição. Quem teme a Deus, evita caminhos de destruição. O temor não paralisa, né? Mas direciona. Ele nos livra de cair em armadilhas do pecado e nos guarda de escolhas tolas. Escolhas sem sentido. Eu posso dizer, eu vou usar aqui para ser fácil o entendimento. Eu já aconselhei alguns jovens, na época que
nós liderávamos jovens, e sempre comentei que o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo que governa a sua vida, ele é como se fosse o freio de mão. Quando você é a habitação do Espírito Santo e você está pronto, ou você está ali a postos, né? No momento ali que está para fazer uma decisão, para tomar uma decisão, alguma atitude, uma escolha. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, na hora que vai e essa escolha é errada, é como se fosse um freio de mão. O Espírito Santo vai... Tipo, será? Não. Eu acho que não. Aí vem aquela... Opa, melhor não. Mais ou menos por aí. Terceiro ponto. O conhecimento do santo transforma. Né? Conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, mas ter relacionamento com Ele. Esse conhecimento, ele gera o quê? Prudência, gera equilíbrio, paz e firmeza em meio às tempestades. E é você estar passando por algum problema, estou passando por isso, aquilo e tal, e você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Quem conhece a Deus, né? Conhecer a Deus, apenas sabendo sobre Ele, não descansa. Mas ter relacionamento com Ele te dá essa tranquilidade, né? Esse conhecimento, essa intimidade com Deus, gera essa prudência, equilíbrio, paz e uma firmeza, né? Por exemplo, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, comigo, com a minha família, com a minha esposa. Meu Deus do céu, nossa, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Que luta, que prova. E é engraçado porque tem pessoas que olham na nossa face, ou assim como já deve ter acontecido com você, que está ouvindo agora, a pessoa, de repente, olha assim, aí você sabe daquilo que ela está passando, fala, nossa, nem parece. Nossa, impressionante, nem parece que ela está passando por tudo isso. Mas por quê? Né? Porque o conhecimento ele gera prudência, equilíbrio, paz e firmeza em meio às tempestades. Então esse relacionamento com Deus faz, nesses momentos difíceis, você está... É óbvio, né? Que preocupações vêm, é característica do ser humano, né? Mas de saber entender que Deus, né, está no controle de tudo. Isso gera paz e firmeza diante dessas situações, né? E assim, colocando uma aplicação prática agora, né? Por exemplo, no dia a dia. Antes de cada decisão, pergunte: isso honra a Deus? Esse é o caminho da sabedoria. Quando você tiver a oportunidade, dê uma lida em Provérbios e você vai ver Salomão falando da sabedoria, e ele coloca como se a sabedoria em si, como se fosse, vamos colocar assim, entre aspas, uma pessoa. Como se fosse uma pessoa. Ele fala especificamente da sabedoria em si. E é óbvio que não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria que vem do céu, né? A qual veio diante dele, e ele foi um grande sábio. Quando tiver a oportunidade, leia sobre Salomão, que você vai ver e entender sobre essa sabedoria. Ali em Provérbios, né?
Então, assim, no dia a dia, antes de cada decisão, cada escolha, pergunte: isso honra a Deus? Deus se agradaria com isso? Isso já é, esse é o caminho da sabedoria, né? Né? Esse é o então, nas provações, aplicação prática nas provações. O temor a Deus nos impede de murmurar, de reclamar. E eu quero abrir uma lacuna aqui, quero abrir aspas. Eu aprendi, agora vou falar de mim. Eu aprendi que há diferença entre lamentar e murmurar, né? Jeremias lamentou, Jó lamentou, né? Profetas lamentaram. E eu aprendi que a diferença de lamentar e murmurar é que o murmurador é meio suspeito de dizer que tem Deus no coração. Por quê? Porque a murmuração, ela vem com ingratidão em muitas das suas vezes. A lamentação, ela é diferente. Podemos notar as formas que Jó lamentou, que Jeremias lamentou, né? E em nenhum momento é algo que demonstra ingratidão. Pelo contrário, gratidão. Porque apenas né? Lamento, né? Então, é um lamentar. Então, eu aprendi que o lamentar, tem gratidão com Deus. O murmurar e o reclamar, ele anda alienado em gratidão. Vamos, de repente, trazer um tema sobre isso, né? Murmuração versus lamentação, para aprender um pouquinho mais, né? É sempre bom aprender. A palavra de Deus, ela nos ensina a todo momento, né? Chegar uma pessoa diante de alguém e falar: eu sei tudo, esse é o que não sabe nada, né? Porque ninguém sabe tudo. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa, né? Mas vamos lá. Aplicação prática nas provações. Então, podemos colocar que o temor a Deus nos impede de murmurar e nos ensina a confiar, pois sabemos que Ele é santo e justo, né? Na vida espiritual, crescer em sabedoria não é acumular teorias, mas se aprofundar em intimidade com Deus. É forte, hein? E para concluir o tema de hoje, nós vemos aqui, né, que Provérbios 9 e 10 nos ensina que a sabedoria começa onde? No coração. Que tipo de coração? Num coração que teme ao Senhor. Quem busca a sabedoria fora de Deus encontrará apenas ilusão. Quem teme a Deus encontra direção, prudência e vida eterna. Tudo que direcionar para Deus, sempre você, qualquer um, que sempre for direcionado, sempre tiver Deus no meio, vai dar certo, vai se dar bem. Não tem como ter Deus e não se dar bem, né? E aí vem a verdadeira pergunta que fica, que é: estamos apenas colecionando informações ou estamos crescendo no amor do Senhor e no conhecimento do Santo? De novo, estamos apenas colecionando informações, acumulando informações, ou estamos crescendo no temor do Senhor e no conhecimento do Santo? Fica aí uma pergunta para que a gente venha responder
dentro do nosso coração, né? Tá bom, pessoal? Então é isso, é um tema incrível, fantástico, né? Que nos mostra o princípio, que é o temor do Senhor, que é o princípio de tudo, da sabedoria, né? E que venhamos aí a pedir a Deus essa sabedoria, entendimento, discernimento, tudo aí para que a gente venha... muitas das vezes você vai ser reprovado por pessoas. Pessoas não vão concordar com as suas ações, com as suas atitudes, não vão. Mas se você tiver a certeza que você está recebendo o joinha de Deus, tá tranquilo. Esse é o mais importante. É o mais importante. Porque o homem não consegue entender aquilo que vem de Deus. Muitas das vezes tem coisas que nós passamos que nós nem entendemos, que só vamos entender lá na frente, né? Então se a gente vir buscar o joinha de Deus assim, ó, né? Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Pessoal, então se essa palavra falou com vocês, falou com você que está vendo esse vídeo, e falou comigo aqui demais, eu aprendi demais, né? Sobre o temor do Senhor. Não retenha só para você. Seja um canal de bênção, compartilhe com alguém, mande para alguém, né? Mande. Às vezes alguém precisa ouvir isso também, assim como eu precisei ouvir, de repente você precisou ouvir, né? Que é algo que entra e penetra no nosso coração. E essa é o efeito da palavra de Deus. Quando ela adentra no nosso coração, ela faz isso. Ela chega a lugares que nada pode chegar, né? Então, se falou contigo, se falou com você, compartilha aí e manda para alguém. E se você tiver algum comentário, o que você achou, coloca aí o que você achou. Queria saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. E, repito, se você tiver sugestão de temas, se você tiver alguma ideia de um tema para que a gente venha trazer aqui, né? Coloque aí nos comentários também, que a gente vai trazer para a gente aprender junto. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus, né? Que Deus venha nos dar discernimento, sabedoria e entendimento para essas guerras aí do dia a dia aí, né? Em nome de Jesus. E te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.